Estou vendo errado, eu estou vendo o meu Tchungade ali. Olha o meu Tchungade. Tchungade, para quem não sabe, é pastor em Swahili, a língua lá da Tanzânia. O pastor Devek está ali atrás. A gente está lá em Louveira, amando a Jesus e gastando as nossas vidas para construir um lugar para Ele. E Jesus pegou esse homem que sonhava ir para a África um dia e mandou lá para a Tanzânia, para vivenciar um pouco do que é o Evangelho em terras africanas. Ele está aqui, glória a Deus pela vida dele. Obrigado, meu irmão, daqui a pouco eu te chamo. Daqui a pouco eu te chamo, meu pequeno padawan. Amém. Vocês estão bem mesmo? Amém. Vocês estão com uma cara de sono. Prometo que eu não vou demorar. Mas eu não quero mentir, então eu vou demorar. Eu queria fazer algo colaborativo nessa noite. Eu queria chamar minha esposa aqui. Porque o contexto do que eu quero compartilhar com vocês nessa noite... Obrigado, viu, Marcelinho? O contexto do que eu quero compartilhar com vocês nessa noite passa muito sobre o que a Jana vai falar, vai compartilhar. Compartilhei essa palavra lá na nossa comunidade há exatamente um mês atrás, no dia 30/3. E eu me sinto aprovado pelo Senhor em poder compartilhar isso nesse momento com vocês também. Despertar vocês para algo, para que vocês olhem, para que nós olhemos para um lugar em comum e a gente busque esse lugar. Amém? Graça e paz, queridos. Nossa, é chique estar aqui, né? Eu quero compartilhar algo rapidinho com vocês. Quem aqui acredita em milagre? Eu vou contar um para vocês, daqueles da hora. Brincadeiras à parte, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, acho que é isso, né? Nós estávamos muito inquietos com relação à educação das crianças, né? Eles estavam na rede municipal e tudo muito arrastado lá em Louveira, estava muito difícil a situação. E aquilo mexia com o coração da mãe, né? Aí, o ano passado foi um ano para a Rafa bem difícil, que vira e mexe, ela falava: mãe, hoje eu não fiz nada na escola. Mãe, hoje eu fiquei no pátio. Mãe, hoje a professora não foi. Então, o ano passado, para mim, já foi um ano bem difícil nesse sentido. E virou o ano, e eu queria fazer algo diferente por eles, mas não era possível, financeiramente falando. E o ano começou, e todo mundo matriculado de novo, e vamos lá, e tal. Depois de 2 semanas de aula, ela chegou e falou assim: mãe, a professora não vai mais. Falei: ui? 2 semanas de aula? Aí, depois, eu fui chamada na escola, a diretora informou que a professora havia apresentado um atestado de licença e ela só retornaria no começo do 2º semestre, e a prefeitura estava quebrada, não tinha condições de colocar um professor substituto. E eu fiquei em parafusos, né? Não sabia o que fazer. E aquilo só me entristecia mais. Aquele incômodo do coração da mãe só pesava. E aí eu comecei a buscar alternativas de como ajudá-la. Fui atrás de professor particular, pensei em Kumon, fui fazer uma via sacra nas escolas particulares. Falei: vou bater nas escolas, quem sabe, né? Pega orçamento de um lado, pega orçamento do outro. E eu pegava os orçamentos e chegava nele, falava: e aí, amor, o que você acha? Aí ele: está sobrando esse valor aqui na nossa conta no final do mês, todo mês? Eu falei: não. Ele: então não dá. Então, para a gente não dá.
E, dentre todas as escolas que eu visitei, teve uma, lá em Louveira, que me chamou assim, a atenção. Eu falei, Senhor, podia tanto ser essa, mas nada cabia no nosso bolso. E uma coisa que eu esqueci, eu gosto de detalhes, tá, gente? Então, quando a diretora da escola municipal me acionou todos os pais e avisou, né, a situação, eu fui na Secretaria de Educação, eu fui na prefeitura, eu abri ouvidoria no MEC, eu saí correndo para todos os lados para tentar chamar a atenção do governo para nos ajudar nessa questão. E eu não consegui nada. Corri de um lado para o outro e nada. E aí eu parti para as escolas particulares, comecei a fazer os orçamentos, chegava, mostrava para ele, nada. E aí essa escola que eu gostei, eu já fui assim, uma mãe faca na caveira. Cheguei na diretora e falei, eu preciso de bolsa 100% para minhas crianças. E ela virou para mim e falou assim, a gente não trabalha com bolsa 100%. Eu falei, amém. Ela falou, está aqui nosso orçamento e vai com Deus. E eu fui para casa com aqueles papéis todos na mão, um monte de orçamento, e toda vez eu ia lá, amor, e aí? Ele, não dá e não dá. E aí eu peguei e falei, o que eu vou fazer agora, né? Já fui no MEC, já fui não sei aonde, e nada. E aí, num dia, a Rafa, perto da hora de ir para a escola, ela teve uma crise de choro e ela falou assim, eu não vou mais. Eu não vou, eu não quero. E deu aquela crisezinha básica. Não quero ficar no pátio, não quero ficar fazendo dancinha do TikTok. E eu falei, aquilo caiu como uma pedra, assim, eu falei, Jesus. E aí, naquele dia, eu esperei todo mundo dormir em casa, e aí eu fui para a sala. E aí eu chorei. Chorei, orei ao Senhor. E eu falei, Senhor, os meus filhos são teus. E eu não tenho mais para onde ir. E eu clamei ao Senhor naquela noite, entreguei a situação nas mãos do Senhor e fui dormir. No dia seguinte, a escola me ligou. Olha, você sabe que a gente não dá bolsa 100%, tal, mas a gente pode fazer um desconto para você. Então, de R$ 1.500, a gente consegue fazer R$ 1.300 por mês, mais R$ 4.000 de material didático. Falei, nossa, tá fácil então, né? Aí eu falei para ela, agradeci, falei, olha, ainda não dá para a gente, é muito alto esse valor e tudo mais. Desliguei. Passaram mais alguns dias, a moça me ligou de novo. Olha, de R$ 1.300, a gente deixa por R$ 1.100, mais R$ 4.000 do material didático. Falei, olha, muito obrigada, mas não dá. Passou mais uns dias, me ligou ela. Olha, a gente consegue fazer assim. Se você conseguir pagar R$ 1.100, a gente te dá o material didático. Mano, nessa hora, eu falei, eu preciso arrumar R$ 1.100. Corri no Aldo, falei, arruma 1.100. Ele olhou para a minha cara e fez, não dá. E aí, eu liguei para o meu irmão, liguei para o meu pai, eu falei, gente, alguém me contrata como faxineira, como cozinheira, como qualquer coisa, mas eu preciso de um salário, eu preciso de 1.100 por mês só. Mas eu preciso colocar minhas crianças no colégio. E nada. Eu falei, Jesus, ajuda a pobre mãe, Senhor. Passaram-se mais alguns dias, meu telefone tocou. Oi, tudo bom? Aí eu olhei assim, nem era uma pessoa que eu tinha salvo na agenda, né? Então veio como número desconhecido. Então, você pode passar para mim o número do seu Pix? Falei, posso.
Então, eu vou fazer um Pix para vocês, porque o Senhor me incomodou a fazer algo pela família de vocês. Detalhe, essa pessoa está longe de nós, não sabe de nada do que se trata, do que nós estamos vivendo, do que nossa casa está passando. E aí eu passei o Pix e, fiquei assim, no celular. Toda hora. E nada, não caía nada. Falei, Jesus, que prova. Daqui a pouco, plim, notificação do banco. R$11.000. Pix recebido. Aí eu contei. De março a dezembro, 10 parcelas de 1.100, que é igual a R$11.000. Eu corri nele, falei, olha aqui. Aí ele, tá errado isso aí? Vai ter que devolver? Não gasta, não. Enfim, quando eu entreguei o meu impossível aos pés do Senhor, Ele se moveu e o milagre aconteceu em nossa casa. Amém? Aleluia. Pode aplaudir o nome do Senhor mais forte, meu irmão. Aleluia. Você crê em milagre? Você crê mesmo em milagre? Ou você é igual eu? Porque eu creio em milagre, meu irmão. Eu só não expresso isso. É curioso. Vocês estão celebrando 6 anos de vida, né? E eu estava ali ligando o computador e tudo mais, e olhei para a projeção dos 6 anos, e a gente pensa assim, caramba, foram 6 anos. A minha perspectiva, eu quero começar daqui a palavra, são 6 anos a menos, meu irmão. Já parou para pensar? Que nós estamos numa contagem regressiva. São 6 anos a menos em direção à Nova Jerusalém. São 6 anos a menos em relação à parousia, ao nosso Senhor vindo nos céus. E milagres acontecem. Foram 6 anos de milagre. Foram ou não foram, pastor Serginho, pastor Assu? Dá para falar que não teve milagre em 6 anos? Muitos. E eu, vocês me conhecem, pô. A gente está convivendo junto nesses 6 anos. Eu, como um pastor meio cético, se é que eu posso usar essa palavra. Gente, eu sou daqueles caras que, eu sou meio Tomé, vai. Eu sou meio Tomé. Jesus, deixa eu colocar o dedo na ferida, deixa eu ver se é o Senhor mesmo. Se não é só um fantasma que apareceu. Deixa eu ver se é o Senhor. Meu irmão, a gente tem vivenciado algumas coisas, e o que eu quero trazer para você, a meditação que eu quero trazer para você nessa noite, foi muito estimulada, assim, por isso que aconteceu com a nossa casa nessas últimas semanas, né? Que foi algo literalmente e extremamente fora do nosso controle, literalmente e extremamente fora do nosso alcance. Eu não consigo chamar de outra coisa que não um milagre. É um milagre. Mas o que eu quero liberar sobre vocês não é o que nós vivemos, e glória a Deus pelo que nós vivemos nos 6 anos. Eu quero olhar para a comunidade radical e falar assim, uau, olha o que o Senhor está fazendo nesses anos. Eu quero olhar para a vida desses irmãos e falar assim, não dá para falar outra coisa que não um milagre. Ninguém crê? Eu quero poder olhar para você, meu irmão, e celebrar o que o Senhor está fazendo na sua vida nesses dias. Eu acredito. Porque se nós estamos numa contagem regressiva, se nós estamos vivendo os últimos dias, se nós estamos vivendo 6 anos a menos, nós estamos vivendo no tempo em que nós veremos um intensificar, Jesus se movendo no nosso meio com uma intensidade muito maior do que nós vimos até agora. E eu acredito muito que esses últimos dias que nós vivemos hoje foram inaugurados lá com aquele homem vestido de pele comendo gafanhoto com mel silvestre. Eu estou falando de João Batista.
João Batista, ele anuncia alguém. Ele anuncia. Ele vem para preparar um caminho para alguém. Ele é o primeiro profeta da nova aliança, o último profeta da antiga aliança. O homem que Jesus fala a respeito dele, fala assim, ó, nascido de mulher, não teve ninguém igual a esse homem. Só que esse homem não apontava para si, ele apontava para alguém. E quando ele vê esse alguém, o primo dele, chegando lá no deserto, chegando à beira do Jordão, ele fala assim, ó lá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali eu vejo o Senhor inaugurando esse tempo, apertando o botão da contagem regressiva, apertando o botão que já se duram 2000 anos, 2000 e alguns anos. E aí a nossa expectativa é que, num abrir e piscar de olhos, algo vai acontecer, meu irmão. Esse corpo aqui vai ser transformado. Ó, fechou, abriu o olho, já não estou mais com esse corpo aqui, ó, que sofre com diabetes, que tem que tomar insulina todos os dias, que fica cansado depois do trabalho, sabe? Precisa dormir, Luquinha, não consegue fazer o trabalho da faculdade. Sabe, esse corpo corruptível que vai se acabando, que olha para a contagem regressiva e fala assim, vai chegar uma hora que eu não vou ter mais disposição, não vou ter mais força. E aí o Senhor inaugura um novo tempo a partir desse homem judeu, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele vem pregando o evangelho que já havia sido pregado, estava sendo pregado pelos pais, estava sendo pregado pelos profetas. O mesmo evangelho a partir de Jesus, depois que Deus apertou o botão dos últimos dias, é pregado de uma forma diferente. O escritor aos Hebreus fala a respeito disso, ele fala assim, ó, nós ouvimos de muitas maneiras antes pelos pais, nós ouvimos pelos profetas, mas agora o Senhor levantou alguém. O Filho veio pregar. A mensagem mudou. Ou melhor, a mensagem é a mesma, mas a forma, a apresentação da mensagem, o jeito que ele veio fazer, meu irmão, Jesus está pregando o evangelho, a contagem regressiva contando, a gente desesperado, porque a gente olha para as horas, e as horas se vão, os dias se vão, os anos se vão, mas agora a mensagem de esperança, a boa nova do evangelho está me alcançando e te alcançando. Está nos colocando numa perspectiva de esperança. E é desse lugar que eu quero que você pegue sua Bíblia e abra no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. O evangelista Lucas. O evangelista Lucas, hein? Ah, moleque. Como diz o Judá Bertelli, tudo fala. Lucas, no capítulo 5, quem achou diz, glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguém que fala misericórdia nessa hora? Olha o que diz, Lucas, no capítulo 5. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, mais conhecido como o Mar da Galileia, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes para vocês pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas
Sob a sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Verso 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, Simão. De agora em diante você será pescador de gente, de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Até aí. Olha que legal. Lucas, Mateus, Marcos falam a respeito desse cenário. A gente conhece como uma pesca maravilhosa, né? Caramba, pescaram um monte de peixes. Marcos e Mateus, eles não são tão detalhistas quando falam desse ponto. Eles falam que Jesus estava passando, viu os caras pescando e falou assim: ó, bora pescar, vem. Vamos comigo, vem, me segue. Vamos fazer algo diferente. Vamos trabalhar junto. Lucas não. Lucas é detalhista. É detalhista, né, Lelê? Lucas é detalhista. Lucas não vivenciou como os outros vivenciaram a vida de Jesus. Mas ele ouve os relatos, ele busca evidências, ele vai atrás de conhecer, de saber o que aconteceu com o nosso Senhor. E ele escreve esse evangelho que nós lemos, e ele escreve o livro de Atos. E ele é detalhista nas suas ações. Ele faz questão de escrever as minúcias, ele faz questão de escrever os detalhes, as parábolas. E o que me chama a atenção, e imagina a minha cabeça, depois de acontecer tudo que aconteceu, tudo que a Jana falou aqui, minha cabeça estava borbulhando. Eu não estava demonstrando isso, mas a minha cabeça estava borbulhando. Quando eu fui para esse texto, e aí eu fui ler o Evangelho de Lucas, você vê Lucas narrando os detalhes, e ele é detalhista por um motivo. Lucas, ele quer que aquelas pessoas pelas quais ele escreveu o Evangelho, que ele escreveu Atos, que não vivenciaram o que os apóstolos vivenciaram, que elas pudessem, através das Escrituras, entender, saber, conhecer. Se a contagem regressiva já está durando mais de 2000 anos, como que nós estamos sentados aqui sabendo que tudo isso aconteceu? Porque teve homens como Lucas, que se entregaram ao ensino, se entregaram a escrever, a nos contar uma história. E se Jesus voltar agora? A gente está sabendo. E se Jesus voltar daqui 1000 anos? As pessoas que virão, elas terão as Escrituras para poder entender o que aconteceu. E no meio das Escrituras, o que Lucas narra, você vê desde a anunciação de João Batista, a anunciação de Jesus Cristo, o anjo aparecendo para a virgem, uma virgem tendo filhos. Você já viu quantas vezes você viu tendo filho já na sua vida? Milagre, meu irmão! Um casal de já velhos tendo João Batista. Milagre, meu irmão! Um menino de 12 anos assentado no templo ensinando. Isso não era muito normal, eu acho, lá em Jerusalém, não. Dá para chamar de milagre? Talvez. Jesus vindo até o Jordão para ser batizado por esse João Batista, o céu se abrindo, uma voz do alto, milagre. Todo o relato de Lucas é recheado de milagres. Todo o relato de Lucas, ele traz os milagres como, parece que, uma assinatura de aprovação a respeito daquilo que Deus estava fazendo. E aí Jesus aparece
no Jordão, é batizado por esse João Batista, pelo Espírito é levado até o deserto para ser tentado, é aprovado em tudo, volta do deserto e começa a sua pregação, começa a sua missão. E qual é a missão de Jesus? Operar milagres? Essa é uma pergunta sincera para você. A missão de Jesus é operar milagres ou é pregar o Evangelho? Jesus aparece, depois de ser aprovado no deserto, com uma missão muito clara. E qual é a missão de Jesus? Pregar, proclamar a mensagem do Evangelho. E ele faz isso de cidade em cidade, de povoado em povoado. Jesus, ele vai pregando, ele volta para a sua terra, ele volta para Nazaré para pregar. E ele vai no templo, ele vai na sinagoga, pega lá o rolo, as escrituras, pega Isaías 61, proclama Isaías 61, fecha o rolo e fala assim, ó, hoje se cumpriu essa escritura. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar as boas novas. Ele está em missão, esse homem está em missão. Só que enquanto ele vai em sua missão, milagres acontecem. Quer ver um dos milagres que Lucas narra? A sogra de Pedro. Jesus cura a sogra de Pedro. Estava ardendo em febre, sei lá o que ela estava. Uma sinusite, talvez, cadê a Mavi? Uma sinusite, Mavi. Seja curado em nome de Jesus. Jesus está operando milagres, sozinho, tá? Não tinha os 12 ainda. Os 12 aparecem, ou melhor, começam a aparecer nesse relato que nós lemos. E é a partir daqui que eu quero desenvolver uma reflexão. Eu, como um falso batista, fiz 5 pontos aqui, mentira, brincadeira. Quero tratar esse texto, dividi-lo em 5 pontos, para que a gente possa refletir e ao final a gente possa orar e sair daqui com uma visão diferente a respeito desse texto. Jesus está em missão. E a missão de Jesus não é operar milagre, mas os milagres começam a arrastar multidões até Ele. Os milagres Os milagres são atraentes, não são? Cara, ressuscita um morto aqui, pra você ver se amanhã não está lotado de gente essa igreja. É ou não é? Lá no centro de Campinas tem, eu gosto de falar, não sei se tem essas igrejas ainda, mas eu lembro que tinha uma igreja pentecostal lá, que você passava na frente, você olhava lá no fundo, assim, um monte de cadeira de roda, um monte de como é que chama? Muleta. Tudo pendurado, assim, das pessoas que foram curadas e tal. E eu acredito que isso pode acontecer de novo, meu irmão. Quem acredita? Imagina as paredes da Radical cheias de muleta e... Que coisa doida! O Natan orando para alguém ser curado, hein, Natan? Meu Deus! Eu acredito, meu irmão. Isso começa a acontecer. As pessoas começam a vir. Mas o primeiro dos pontos que eu quero tratar com você, eu dei o nome de: a palavra de Deus é um milagre, não negocie. Vamos ler o verso 1 novamente? Olha o que diz Lucas no verso 1. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para quê? Ver milagre. E a multidão apertava para ouvir os paralíticos andando. A multidão apertava para ver os mortos ressuscitando. O que está escrito aqui? A multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Jesus está em missão, meu irmão. Essa é a missão primária do Filho: pregar o Evangelho. Os cegos podem ver, os paralíticos andar, demônios serem expulsos, mas a multidão vai vir por conta de sua fome, para ouvir de Jesus, para aprender de Jesus. Sabe o que nós estamos fazendo, meu irmão? Veja, vou fazer uma pesquisa, uma enquete aqui.
Você acredita que lá fora tem muita fome e sede? Que os perdidos estão com fome e sede? E por que as nossas igrejas não estão cheias? Se há fome e sede lá fora, por que as nossas igrejas não... Cadê essas pessoas com tanta fome e sede? Porque as nossas igrejas, elas têm se enchido de pessoas que migram de comunidade em comunidade, de igreja em igreja. Porque nós temos batizado tão poucas pessoas. Eu estou pregando para mim também, ok? A gente está junto nesse barco. Porque nós não vemos essa fome, essa sede sendo manifesta com mais intensidade. Fome e sede, elas são saciadas. Você já viu uma pessoa com fome? Eu vou pegar o meu exemplo. Eu sou diabético, eu falei para vocês que sou diabético. E eu acredito que eu posso ser curado. E se eu não for também, está tudo bem, eu vou continuar amando Jesus, não tem problema. O cara que mais ora por mim está ali, o Devec. Toda vez que ele tem oportunidade, ele Senhor, cura. E continua, tá? Em nome de Jesus. Eu sofro de... Quando a glicemia baixa demais, dá um negócio chamado hipoglicemia. Você já teve hipoglicemia na sua vida? Cara, você come até o reboco da parede se deixar. Porque é desesperador. Você quer comer alguma coisa para o negócio voltar novamente. E aí você come a mais, daqui a pouco dá um pico de glicemia, daqui a pouco você tem que tomar insulina. É uma doideira, meu irmão. O que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que uma pessoa com fome, ela come o que vem à mão. Eu quero te dizer que uma pessoa com sede, ela bebe do que vem à mão. Do que está disponível. E veja, do mesmo jeito que existe fome e sede lá fora, há um banquete babilônico sendo servido para as pessoas. Você já parou para perceber como estão aumentando a incidência dos baile funk? Hã? É a molecada? Cadê a molecada que lota os baile funks? Por que eles não estão aqui? Por que eles não estão lá na Roots? Por que eles não estão na Assembleia de Deus? Você está me entendendo? Como as pessoas famintas por Jesus. Meu irmão, eu estou falando uma fome verdadeira, uma fome por Jesus. As pessoas, elas estão manipulando a sua fome com uma comida que vai voltar, vai fazê-la com que ela volte a ter fome, volte a ter sede. E aqueles que têm disponível para si o pão da vida e a água da vida, parece que não tem se alimentado, não tem bebido o suficiente para oferecer para as outras pessoas. Você conhece essa frase do Spurgeon? O evangelho é um mendigo falando para outro mendigo onde encontrou pão. Já ouviu essa frase? Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, que falou essa frase. E veja, se essa frase é verdadeira, por que nós não estamos apontando mais? E eu estou sendo bem genérico aqui, ok? Eu sei que vocês amam a Jesus e vocês estão fazendo isso e vocês são um exemplo para nós, lá em Louveira. Mas, a gente está fazendo o suficiente? A gente está apontando o pão da vida suficiente? A ponto das pessoas poderem olhar para a sua necessidade espiritual e abrir mão de pegar as delícias da Babilônia e encher a sua pança? Vou te desafiar mais numa pergunta. Será que você mesmo não tem aberto mão do pão da vida, da água da vida, e comido dessas delícias lá de fora? E se saciado dessas delícias? Será que eu não estou fazendo isso? Ah, meu irmão, eu preciso tanto de Jesus. Eu preciso tanto melhorar. Eu preciso tanto de Jesus. A pergunta que eu te faço é: você tem pão para oferecer? Nós estamos satisfeitos com essas cadeiras vazias? Nós estamos satisfeitos em... Das duas uma, né? Ou a gente tem pão, e a gente é egoísta e tem guardado o pão que nós temos comido. Não, deixa aqui. Deixa um pouquinho aqui, né, para amanhã.
Irmão, maná. Maná não se guarda. O pão do céu não se guarda. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O que ele fala a respeito do pão na oração do Pai Nosso? Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Me dá esse pão. O pão do céu. Dá-me um pouquinho. E sabe o que é o pão do céu? Aí, ó, olha do seu lado aí. Ó. Olha o corpo. Olha a comunhão. A gente está cada vez mais atomizado. A gente está cada vez mais individualizado. A gente quer viver a nossa vidinha. A gente não quer comer do pão. É isso. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Pão. Você tem pão? Segundo ponto. Milagres nos encontram trabalhando. Olha o que diz o verso 2, 3 e 4, meu irmão. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lancem as redes para você pescar. Olha que paradoxal essa afirmação, né? Milagres nos encontram trabalhando. Aí você pega Salmo 127. Salmo 127, o verso 2 diz: aos seus amados ele dá enquanto dormem. Aí você fala assim, mas como é que Jesus vai me encontrar trabalhando, mas quer que eu durma para me dar? Que conversa feia é essa? É bem isso. É aquele paradoxo da confiança. É o paradoxo da fé. E qual que é o paradoxo da fé? Se eu acredito, mas eu fico sentado aqui, sem fazer nada, algo vai acontecer? A fé me coloca em movimento, não é? É isso, meu irmão. E o milagre te encontra trabalhando. Olha para todos os homens da Bíblia, todos os homens que Jesus chamou, todos os homens que Deus chamou no Antigo Testamento e operou maravilhas através desses homens. O que Moisés estava fazendo lá no deserto de Padã? O que ele estava fazendo? Brincando? Cirando a cirandinha? Cuidando do rebanho do sogro. O que Gideão estava fazendo? Brincando? Trabalho. O que Davi estava fazendo mesmo? Brincando com o gigante? Esconde-esconde? Trabalhando. Jesus quer que nós trabalhemos. Para os preguiçosos, ele diz o que Salomão diz: vai ter com a formiga, preguiçoso. Jesus não quer preguiçoso no reino, não, gente. Os próximos anos, se você não trabalhou nesses 6, meu amigo, nos próximos anos, eu não vou nem falar nos próximos 6, nos próximos anos, sejam quantos forem, vai acontecer muito milagre nessa igreja, vai acontecer muito milagre nessa comunidade. Mas vai acontecer porque o Senhor vai te encontrar trabalhando, o Senhor vai te encontrar fazendo. E não é o fazer que te define, não, tá? Eu já passei dessa fase. Mas nós fazemos porque somos. Porque Ele nos chama de filho. Porque Ele nos colocou. Ele nos inseriu numa família. Porque Ele fez. A nossa resposta é: eu vou trabalhar. Eu vi um testemunho de um ateu, inglês, esqueci o nome desse cara. Mas me pegou demais quando eu li. Que ele morreu ateu, esse cara. Mas ele falou que se esse negócio de evangelho fosse de fato verdade, fosse sério, ele lavaria as ruas de Londres com a língua. Se ele tivesse certeza que isso é sério, por esse evangelho ele lavaria as ruas de Londres com a língua. Eu vou te falar, você não precisa lavar as ruas de Vinhedo com a língua. Mas nós precisamos dar uma resposta a esse evangelho. Está me entendendo? A questão aqui não é o que você faz.
A questão aqui é, você está fazendo algo? A questão aqui é, qual é a resposta que você está dando? E veja, isso é muito louco. Jesus não joga um pozinho de pirlim-pim-pim neles, né? Aqui seu milagre, ó. Tá aqui seu milagre. Of the king, of the power. Não. Não é isso que Jesus faz. Sabe o que Jesus faz quando libera o milagre? Ele fala assim, ó. Ô, você está cansado, né, Pedro? Ficou a noite inteira trabalhando, Pedro. Poxa vida. Faz o seguinte para nós. Vai trabalhar mais um pouco. Vai lá no meio do lago, lá no fundo, e lança suas redes, por favor. Mas o que vai... Vai lá. Uma coisa que eu não posso esquecer de falar. Antes de liberar um milagre, sabe o que Jesus quer fazer com você? Usar todos os seus recursos. Foi exatamente isso que ele fez com Pedro. Dá esse barco aqui, empresta aqui para mim esse barco. Joga um pouquinho mais longe da praia, porque eu quero usar. Eu quero usar os seus recursos. O que você tem? O que você tem? Carro? É isso que você tem? Deixa eu usar. Você tem uma empresa? Deixa eu usar a sua empresa. O que você tem? Cara, eu tenho 3 formações superiores, uma pós-graduação. Me dá aqui. Deixa eu usar. Deixa eu usar. Eu quero proclamar uma mensagem com o seu recurso. Me dá o seu recurso aqui. Me dá o seu recurso. Não tem a ver com dinheiro, meu irmão. Não tem a ver. Tem a ver com entrega. Tem a ver com o que você é. O que você está fazendo está relacionado. O que você tem? Bora, me dá aqui. E aí depois o que ele vai fazer com você é, Lelê, vamos trabalhar mais? Vamos trabalhar mais um pouquinho? Joga as redes lá no fundo. Joga as redes. A pergunta que eu te faço é, você está trabalhando, meu irmão? Você quer ver um... Me entenda, ok? Me entenda. Eu sou pastor também. Eu não estou defendendo a classe, não. Mas se você quer ver o quanto você está trabalhando, olha para o cansaço dos seus pastores. Alô? Seus pastores são cansados? Exaustos? Talvez você esteja trabalhando de menos. Alô? Não estou falando, nem faz tempo que eu não converso com esses dois, ok? Não estou falando deles. Eu estou tentando chamar a sua atenção para algo. Tem coisa para fazer, Suzy? Ai de você. Coisa que o pastor mais quer. Ô pastor, tem alguma coisa para fazer? É a coisa que os pastores mais gostam de ouvir, meu irmão. Tem alguma coisa para fazer aí hoje? Rapaz, se você vem com uma dessa, você vai arrumar para a sua cabeça. Faça isso. Se disponha. Você está trabalhando, meu irmão? Terceiro ponto. Obediência e humildade são incubadoras de milagre. Olha o que diz o verso 5, 6 e 7. Vamos comigo? Em resposta, Simão disse, mestre, trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Jesus tinha acabado de curar a sogra dele. Jesus não era um desconhecido para esses homens. Ele só não era Deus. Ele só não era o criador do universo. Ele era um cara diferente. Ele era um cara que estava operando os milagres. Ele era um cara que estava ensinando algumas coisas. Mestre, foi, ó Cristo, ó Deus, ó Senhor, mestre. Quem conhece de peixe sou eu. Quem conhece do mar da Galileia sou eu, não o senhor. O senhor é pregador. O senhor é pregador itinerante. O senhor vai daqui para lá, de lá para cá, pregando o evangelho. Quem conhece de peixe sou eu. Mas, como eu estou vendo que você é diferente, eu vou te obedecer. Eu vou lançar as minhas redes. Se fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper.
Obediência. Então fizeram sinais aos companheiros. Oh, me ajuda aqui. Me ajuda, tem muito peixe. Fizeram sinais para os outros companheiros para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Meu irmão, o que é isso? Esses homens experientes, o CEO da Pesca e Companhia da Galileia, pescou a noite inteira e não pegou uma tilápia, Juliano. Um bagrinho não pescou. O cara mais experiente do mar da Galileia, velho. Aí vai um pregador e fala assim, vai lá e joga. Faça isso. Por favor. Obediência e humildade são incubadoras de milagres. Obedecer a Cristo em momentos de frustração e cansaço são o teste definitivo de fé. Veja, eu gosto muito de falar a respeito de martírio. Martírio, para mim, é o teste último de fé. Mas eu sei que, se não todos nós, a grande maioria, a menos o Lucas, que vai para a missão longe daqui, vai para o Nepal. Não, brincadeira. Mas a chance de nós, aqui no Brasil, igreja brasileira, a chance de nós sermos expostos a um nível de perseguição que custe a nossa vida é mínimo. Sabe qual que é o nosso desafio? De fé? Frustração e cansaço. Frustração e cansaço, meu irmão, são os gigantes que você vai ter que derrubar na sua caminhada. Frustração e cansaço. É exatamente isso que esses homens enfrentaram depois de uma noite toda. Eles estavam exaustos, exauridos em suas energias. Frustrados por empenharem os seus recursos e não conseguirem nenhum resultado. Frustração e cansaço. Isso nos alcança todos os dias. Todos. Quem nunca se frustrou na fé aqui? Oh, obrigado por não me deixar sozinho. Quem nunca se cansou na sua caminhada aqui? Obrigado por não me deixar sozinho, meu irmão. Que bom. Estamos no meio de crentes sinceros. Mas é no meio da frustração e do cansaço que a nossa obediência é posta à prova. É nesse momento em que eu não quero sair da minha casa para vir numa oração que eu tenho que vir. É nesse momento de frustração e cansaço em que eu sou posto à prova, em que eu tenho lá as minhas dívidas ou eu tenho a igreja, meu dízimo para entregar, ou eu posso ofertar na vida de alguém. É nesse momento que eu vou ser posto à prova. E minha obediência vai ser posta à prova. Estou mentindo? Ah, meu irmão, meus boletos ficam o tempo todo pedindo dinheiro do meu dízimo. Hoje é dia 30, inclusive hoje eles estão querendo pegar ele. Sabe o que eu tenho que fazer? Vencer a frustração, vencer o cansaço, obedecer. É nesse momento. É nesse lugar. E não dá para fazer isso na força do seu braço. É doideira fazer isso na força do braço. Não dá. Mas quando você vê aquele homem judeu falando assim, ó, faz o que eu te pedi. Ele falou isso com Pedro. Pedro, eu sei que você é um homem experiente, vai lá. A gente precisa entender a voz, a gente precisa ouvi-la. Sabe, a gente precisa mudar esse monólogo que é a nossa oração. Se é que a gente ora. Sabe, esse monólogo de chegar e pedir, quando você vê, você está dormindo ajoelhado? Só comigo acontece? Hã? Pô, vivi toda a minha vida, o dia inteiro, sem olhar para Jesus. Aí no final do dia você vai ajoelhar para, sei lá, você vai sentar para ler a Bíblia, ou você vai orar e você dorme ajoelhado, a perna fica bamba porque cortou o sangue. Só comigo acontece, meu irmão. E só eu falei, e quando era para ouvir Jesus, eu dormi. Só comigo acontece.
É nesse lugar que nós precisamos entender que nós precisamos ouvi-lo. A obediência, ela vem depois da audição. Eu preciso ouvir, eu preciso compreendê-lo. Eu preciso entender o que ele está pedindo. Quais são os seus anseios, o que ele quer de mim, como ele quer que eu utilize os meus recursos, para que eu possa glorificá-lo em minha obediência. Às vezes você está esperando o pozinho de pirlim-pim-pim, você está esperando, sabe, fogos de artifício. Ele só quer uma simples obediência, meu irmão. Ele só quer isso. Esse é o nosso maior desafio, obedecê-lo. É o nosso maior desafio. E vencida a etapa da obediência, nós somos conduzidos à etapa da humildade. E qual é a etapa da humildade? Você já andou com alguém obediente? Cara, quando você anda com alguém obediente, você vê Deus fazendo umas coisas na vida da pessoa, você fala assim, mano, como é que é isso? E não é porque ele é mais bonito, não é porque ele é mais cheiroso. Porque o Pai se agrada de obedientes. O que a voz do Pai falou para o homem mais obediente? Irmão, pensa. João está no deserto, batizando pecadores para o arrependimento. Está comigo? Chega um homem sem pecado, diante de João. Eu vim me batizar. Oi! Eu não posso nem tirar sandálias dos seus pés. João, nós temos que cumprir toda a vontade de Deus. Nós temos que cumprir as Escrituras. É o homem mais obediente da história. E por conta da obediência desse homem, o céu se abre e fala assim, o meu filho amado, eu tenho prazer nesse homem obediente. Você já andou com alguém obediente do seu lado? A pessoa obediente, ela te contagia. A pessoa obediente a Deus. Você vê coisas acontecendo na vida dessa pessoa que você fala assim, só pode ser Deus. E a pessoa que venceu a etapa da obediência, ela caminha por um caminho de humildade. E o que acontece no caminho de humildade? Ela começa a dividir. Ela começa a espalhar. Ela faz assim, para os caras do lado. Traz seu barco para cá, porque não cabe mais no meu. Me ajuda! Me ajuda, Marcelinho! Por favor! Tem muito peixe. Vem para cá. Me ajuda. Presta aqui seus recursos. Vamos prosperar junto. Vamos evidenciar o que Deus está fazendo juntos. Só pessoas que venceram a etapa da obediência e estão caminhando por um caminho de humildade conseguem fazer isso, meu irmão. Sabe por quê? Quando a gente está ganhando muito, a gente quer fazer o quê? Ganhar mais. Para quê? Para ficar mais rico. Para quê? Para comprar mais Nike. Para comprar, sabe? Eu quero mudar de carro. Eu quero a minha melhor. Eu quero comprar uma casa na praia. Não está errado, meu irmão. Você pode fazer. Se você tem, faça. Detona. Top. O meu desafio para você é olhar para as pessoas ao seu redor de uma forma diferente. Por quê? Porque a gente tem basicamente três figuras aqui. Aqueles que são objetos de um milagre, aqueles que são coparticipantes do milagre e aqueles que assistem o milagre. Todos eles são afetados por aquilo que Deus está fazendo. As pessoas que estavam ouvindo Jesus pregar na praia estão vendo acontecer. Oxi! Esses caras estavam lavando a rede até agora. Agora estão com o barco cheio de... Não conseguiram pescar nada. Agora estão com o barco cheio de peixe. Todos eles estão sendo afetados por aquilo que Deus está fazendo. E eu quero liberar sobre vocês que é isso que vai acontecer nessa casa. É isso que vai acontecer na cidade de Vinhedo, meu irmão. Para os próximos anos, se preparem.
obedeçam a Deus, ouçam a Deus, respondam a Deus. Andem por um caminho de humildade, dividam. Nem todas as pessoas que vocês tocarão virão para essa igreja. Manda para a assembleia, manda para a comunidade, manda para a Roots. Você está entendendo? Não tem pastores suficientes para a quantidade de pessoas que Deus vai salvar nesses dias. Então libere, obedeça a Deus e seja humilde para entender aquilo que Ele está fazendo, através da sua vida, através da igreja. Minha pergunta para você é: você está disposto a obedecer? Tem lugar para obediência aí? Estou acabando, tá? Faltam 2 pontos. 4 ponto. Eu chamo de o efeito do milagre. E essa foi a parte do texto que eu mais me identifiquei. Olha o que diz, verso 8, 9 e o começo do verso 10. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele de todos os seus companheiros. Tem alguma versão aí que diz diferente de admiração? Se você tiver com a sua Bíblia. Alguma coisa diferente de admiração? Pois ele e seus companheiros ficaram espantados. Perplexos. Atônitos. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. O efeito de um milagre. E escute essa afirmação que eu quero fazer agora. O principal efeito de um milagre não é gerar ou aumentar a fé. Vou repetir. O principal efeito de um milagre não é gerar ou aumentar a fé. Converti em 2003, e se tem uma coisa que eu ouvi desde a minha conversão e reproduzi muito isso é: Senhor, faz de novo os milagres para que a nossa fé seja edificada. Não é assim que a gente faz? Você já ouviu isso? Não, eu quero ver os milagres novamente para edificar a minha fé. Porque se eu ver um morto ressuscitar, meu irmão, nossa, aí eu vou ter a fé bombando. Aí eu vou orar pelas pessoas. Aí eu vou entrar nos velórios. Todo velório que eu ver, eu vou entrar e vou orar. Não, porque se eu ver um paralítico levantando, não, aí minha fé vai... Aí faz milagre de novo para edificar a nossa fé. E eu quero quebrar esse castelo em você hoje, porque Jesus está quebrando esse castelo em mim. Lendo esse texto, o que eu vejo é... milagres já não eram o principal motivo de Jesus estar fazendo o que ele estava fazendo. Jesus estava pregando o evangelho. Os milagres vieram a cabo, assinando, dando testemunho da sua palavra, mostrando quem ele de fato era, mostrando que aquele mestre que Pedro vê não é um homem comum. Quando Pedro vê aquilo acontecendo, as fichas começam a cair. A única reação possível de Pedro era: Senhor, por favor, não chega perto de mim, não. Por favor. Se você chegar perto de mim, eu vou morrer. Eu sou pecador. Eu lembro que, quando a Jana veio me contar sobre isso que ela testemunhou aqui hoje, ela, toda feliz, chorando: amor, você não vai fazer nada, você não vai rir, você não vai... E eu, parecendo um cone. Falei: amor, eu estou feliz. Em algum momento, essa felicidade vai vir para fora. Está tudo bem. É que nesse momento, diante de algo que Deus está fazendo, diante de um milagre, a única coisa que consegue
tomar o meu coração é o espanto. A única coisa que consegue tomar conta de mim é a admiração, é o assombro, é a perplexidade. Porque Deus está fazendo, e é inegável que Ele está fazendo. Ele não quer aumentar a minha fé, Ele quer mexer com a minha estrutura. Se milagres tivessem o intuito de aumentar a fé, o que nós teríamos que fazer com os 9 cegos que não voltaram para agradecer ao Senhor? Uai, curar um cego é um milagre, não é? Então era para ter 10 homens com a fé aumentada, não só um voltando para agradecê-lo pelo que ele fez. Se milagres fossem para aumentar a fé, o que nós faríamos com a resposta de Jesus para Tomé? Espera aí, você está crendo só porque você viu? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Milagres mexem com a nossa estrutura. Milagres causam espanto. E o resultado do milagre, muitas vezes, não vai atrair a pessoa para esse lugar. Muitas vezes vai afastá-la daqui. É o que acontecia. E não se engane, não é só Deus que opera milagre, tá? Uma das coisas que nós precisamos ter para os últimos dias é discernimento de espíritos. Talvez o dom mais precioso que nós vamos ter que cultivar para esses dias, para os últimos dias, é discernimento do espírito. Para que a gente não caia nos of the king, of the power da vida. Você está me entendendo? Para que a gente não caia. Imagina, se a gente está caindo na conversa do of the king, of the power, meu irmão. Imagina quando o falso profeta se manifestar, operando sinais e maravilhas que a gente achava que só Jesus podia fazer. O que vai ser da nossa fé? O que vai ser de nós? Está me entendendo? Milagres causam espanto, e o espanto ele precisa gerar em nós temor, precisa gerar em nós uma resposta. E essa resposta nos colocar num lugar de contemplação, de entender que se Deus está fazendo algo, uma resposta deverá vir de cada um de nós, individualmente e coletivamente. Os próximos 6 anos, meu irmão, se prepare. Se prepare. Minha pergunta para você é: qual é a sua reação à ação de Deus? Qual é a sua reação para a ação de Deus? Quinto e último ponto é o chamado irrecusável. Olha o que diz o final do verso 10 e o verso 11. Jesus está olhando para Pedro daquele jeito, assustado, com medo. E ele fala: então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante vou fazer você pescador de homens. Você é um pescador de mão cheia, você trabalha muito, você tem um coração que eu quero usar. Eu vou fazer de você pescador de homens. E qual foi a resposta de Pedro e dos outros? Verso 11. Pode colocar aí, por favor? Para a gente ler juntos. Olha o que diz: e arrastando eles os barcos para a praia, deixando só os peixes, deixando os barcos, deixando tudo, o seguiram. Nos tornamos alvo, coparticipante ou até mesmo testemunhas da operação de um milagre. Somos conduzidos a um lugar de decisão. A minha reação diante daquilo que Deus estava fazendo e está fazendo com a minha casa, meu irmão, é: obrigado, Jesus. Eu estou entendendo que o Senhor está fazendo algo,
Mas eu estou entendendo que o Senhor espera uma resposta minha. O convite ao discipulado é o chamado de Jesus para segui-lo. Ninguém se convida, é Ele quem chama. Se Ele chamar, é importante estarmos dispostos a obedecê-lo prontamente. Eles ficaram questionando: Senhor, peraí. Vem, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Beleza. Eles tinham acabado de ficar milionários, cara. A Pesca e Companhia da Galileia acabou de bombar as ações da Nasdaq, na Bolsa de Jerusalém. Bombaram. Esse cara, meu irmão, é muito peixe. Os caras quase morreram afogados, porque o barco não estava aguentando. E quando Jesus falou que ia fazer deles pescadores de homens, ele falou assim: eu não sei como vai ser, eu não sei como eu vou me sustentar, eu não sei como vai ser, mas eu vou. Eu quero ir. Ninguém se convidou para ir. Ninguém bateu no peito e falou assim: eu vou. Todas as pessoas que chegaram para Jesus assim, falando assim: ô Jesus, eu vou. Como assim? Não, eu vou. Eu quero seguir você. O que eu preciso fazer? Obedece os mandamentos. Não, isso daí eu gabaritei. Eu fiz todos. Tá bom. Então vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem. Falhou. Ninguém se convida para aquilo que Jesus quer fazer. É Ele quem chama. E Ele está chamando alguns aqui nessa noite. Meu irmão, eu não estou falando que você vai vir para o ministério em tempo integral. Eu não sou desses, ok? Eu não estou falando, mas isso pode acontecer. Eu não estou falando para você largar toda a sua empresa, não é isso que eu estou falando, mas pode acontecer. Estou falando para você largar sua faculdade, não, mas pode acontecer. Mas até que o Senhor deixe claro para você o que Ele espera, até que o Senhor fale audivelmente a você o que Ele espera de você, a única resposta possível a ser dada ao Senhor é: eu te seguirei aonde for, eu te seguirei aonde for, amado da... É a única resposta, meu irmão. É a única resposta. Ô, Natan, tem aquele... Pedi para o Natan colocar uma... Já acabei, tá, gente? A gente só vai encerrar, mas eu queria mostrar isso. É um desenho. Talvez alguns de vocês tenham visto isso. É um desenho. A Rafa fez esse desenho, minha filha. 9 anos. A gente estava num culto, eu estava fazendo adoração, o pastor Devec pregou nesse culto. Ela estava bem chorosa aquele dia. E no meio da adoração, eu comecei a liberar algo mais ou menos assim: Senhor, minha vida é tua, minha esposa é tua, minha casa é tua, meus filhos são teus. E comecei a liberar isso. E aí eu desci, terminou a adoração, eu desci, ela: papai, fiz um desenho para você. Eu estou disposto a segui-lo, meu irmão. Jesus quer ser amigo dos meus filhos. Ele vai passar até por cima da minha autoridade para fazer isso. Eu não quero ficar na frente dele. Eu quero responder a ele. O que o Senhor fez, Ele não fez para mim, Ele fez para os meus filhos. Esse milagre que a Jana falou aqui, não sou eu. É os meus filhos. O que o Senhor quer fazer através da minha e da sua vida, meu irmão, Ele vai fazer. Eu não estou aqui para pregar, para aumentar a sua fé, eu estou aqui para te desafiar. Você está me entendendo? Jesus está olhando para as nações.
Jesus está olhando para Vinhedo. Jesus está olhando para Louveira. Jesus está olhando para a Tanzânia. Jesus está olhando para a Índia, para o Japão, para os Estados Unidos, para a Finlândia. Jesus está olhando para a Europa. Jesus está olhando para as nações. E Jesus está falando assim, ó, ei, bora pescar, homem. Eu quero fazer de vocês pescadores de gente, vamos pescar. Vamos trabalhar. Ah, Jesus, mas eu sou tão pequenininho, eu sou tão pequenininha. Ah, meu irmão, vamos pescar. Vamos dar uma resposta a Jesus? Fique de pé no seu lugar. Meu irmão, eu não quero mexer com as suas emoções, eu não quero te manipular nada. Eu só quero passar a você algo que minha casa está vivendo. Mas eu não quero nem que a minha experiência seja o fundamento para que você crer. Olhe para a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Veja o que o Senhor espera de você, o que o Senhor quer de você. Mas não dá mais para a gente viver uma vida sem dar uma resposta para aquilo que Deus espera de nós. Toda vez que o Senhor chegar até você, Ele precisa encontrar um sim. O chamado de Jesus não se resume ao dia que você veio aqui à frente e falou assim, sim, Senhor, eu te aceito. Todo dia a gente precisa ir até o Senhor e falar assim, Senhor, o seu sim está aqui, Senhor. O seu sim está aqui, Senhor. O seu sim está aqui. Eu sou teu, minha esposa é tua, os meus filhos são teus. Passa por cima de mim se for preciso, para fazer o que o Senhor quer fazer. Se você entende, meu irmão, que dar uma resposta a Deus é vir até aqui à frente hoje, faça isso. A gente vai orar. A gente vai adorar Jesus mais uns instantes. E eu quero te encorajar a fazer algo para Deus. Se você quiser se ajoelhar no seu lugar, faça algo para Deus, meu irmão. Vamos orar. Sim, Senhor. 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 Ah, Senhor. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Nós dizemos sim, Senhor. Nós dizemos sim, Senhor. Nós dizemos sim, Senhor. Sim, Senhor. Nós dizemos sim, Senhor. Sim para a tua vontade. Nós dizemos sim, Senhor.
Nós dizemos sim, Senhor. Nós dizemos sim, Senhor. Sim pra tua vontade. Nós dizemos sim, Senhor. Opera milagres. Opera milagres aqui, Senhor. Era mamassana ralae. Era camanchera massana rababaralae. Estou crucificado junto a ti. Eu ouço o teu convite, responda ao teu chamado. Nós dizemos sim, Senhor. Dizemos sim à tua vontade. Nós dizemos sim, Senhor. Pois me chamou.